Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 4. Todos acharam? Diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, nessa manhã de domingo, e louvamos o teu nome, pois se estamos aqui foi porque o Senhor até aqui nos trouxe e tem nos sustentado, e tudo isso para a glória do seu nome. Ó Deus, nós estamos mergulhando nesta carta tão importante, e eu sei, ó Deus, que ela também é muito complicada e muito difícil. Só o Senhor para nos dar graça e lucidez para explicar e expor a sua palavra para a igreja. E o que eu peço a Ti é que os ouvidos estejam atentos, o coração esteja aberto e a mente seja iluminada por essa palavra e por essa exposição. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco para a glória, louvor e honra do Seu santo e poderoso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, desafio gigantesco pregar nesta carta aos Hebreus. E eu irei explicar a você o motivo de achar um desafio gigantesco expor essa carta e tratá-la com a igreja. Primeiro ponto: essa carta não é uma carta convencional, como as cartas que nós estamos acostumados, do apóstolo Paulo. Essa carta, na verdade, ela contém 8 pontos específicos, e, na verdade, esses 8 pontos são uma série de exposições, uma série de pregações do pastor autor desta carta, que nós ainda não sabemos quem é o autor desta carta. Vou falar um pouco sobre isso aqui. E o desafio dessa carta é pregar em cima da pregação de alguém. É como se eu pegasse uma pregação do Diogo, do Austin ou do pastor Alex e tentasse expor a pregação dele aqui, ler a pregação dele ou ouvir a pregação e expor a pregação, é pregar em cima da pregação. A carta aos Hebreus, ela contém 8 pontos, que são uma série de exposições. É claro que elas não são expostas da mesma maneira que nós estamos habituados, fazendo uma exegese, não. Ela é uma série de exposições no estilo judaico, que eles não chamam de exegese, eles chamam de midrash. Então, o que eles fazem é pegar um texto do Antigo Testamento e fazer uma midrash, fazer uma exposição. Nós chamamos de exegese. Por isso, é tão difícil pregar em cima desta carta, mas o que eu irei fazer nesse primeiro momento, neste primeiro domingo, em cima dessa série de exposições, é uma introdução. E essa introdução, ela é extremamente importante. E faz-se necessário que você que está aqui nessa manhã
dê total atenção à introdução desta carta. Por quê? Porque se você não prestar atenção na introdução, se você não compreender a introdução desta carta, você vai ter dificuldades para compreender tudo aquilo que será falado nesses meses que se seguirão da exposição desta carta. Por isso é de suma importância que você largue o seu celular, que você não fique levantando para beber água, não fique levantando para ir ao banheiro, que você lute contra o sono, lute contra o cansaço, porque é necessário que você ouça com muita atenção todos os detalhes dessa introdução, que não é uma introdução fácil e também não é uma introdução curta. Acredito que em 1 hora eu consiga analisar a introdução e expor a introdução para a igreja de maneira clara, de maneira objetiva e de uma maneira bem simples, para que vocês compreendam, para que todos compreendam com clareza, ok? O meu intuito nessa manhã de domingo é preparar o caminho para os próximos pregadores, pastor Washington, o pastor Alex e também o Diogo. O meu intuito é pavimentar o caminho para que eles consigam alimentar a igreja com esta carta que é tão rica e tão profunda. Existem textos polêmicos, textos difíceis de interpretação, e que se você não compreender e não prestar atenção na introdução, lá na frente, você não vai conseguir entender o texto, e você vai ficar confuso, e aí vai ficar ligando para o pastor William, perguntando, pastor, me explica esse versículo aqui, ou pastor Washington. Então, hoje, o que você vai ter não é uma aplicação do texto, a aplicação vai ficar para as próximas pregações. O que você vai ter hoje é um tira-gosto do que nós fazemos na parte da manhã, aos domingos, na Escola do Silêncio. Muito didático. Eu serei muito didático com vocês, para que vocês compreendam com clareza a introdução desta carta aos Hebreus. E isso não é... O fato dessa carta eu dizer que a carta é difícil, não é só uma conclusão minha, tá? É uma conclusão da maior parte dos teólogos do Novo Testamento. Existem muitas dificuldades, incertezas em relação ao autor, algumas incertezas em relação à data e algumas incertezas em relação ao propósito desta carta. Mas nós vamos analisar cada ponto e tentar esclarecer todos esses pontos para você, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é em relação ao autor desta carta. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, logo na introdução, logo no início da carta, está assim, autor desconhecido. Por que o autor é desconhecido? Porque alguns acreditam, uma boa parte, acredita que o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Mas existem algumas contradições em relação a isso, porque o estilo literário da carta, ele, ao passo que tem o estilo de Paulo, a escrita não parece ser do apóstolo Paulo, parece ser de uma outra pessoa. Alguns dizem, lá no primeiro século, que a mente por trás da carta é do apóstolo Paulo, mas o amanuense, aquele que escreve, é outra pessoa, mas provavelmente ter sido escrito por Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho, e também Atos dos Apóstolos. Mas quando você lê o capítulo 2, parece que o autor, ele se coloca numa posição de cristão de segunda geração. E o que seria um cristão de segunda geração? O cristão de primeira geração é aquele que andou com o Senhor Jesus, que viu o Senhor Jesus ressuscitado, ressurreto. A segunda geração são aqueles discípulos dos discípulos, discípulos que não viram o Senhor Jesus, mas que foram ensinados e doutrinados por aqueles que andaram com o Senhor Jesus.
E por causa disso, alguns acreditam que não pode ter sido o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é de primeira geração, ele viu o Senhor Jesus, ele foi ensinado pelo Senhor Jesus e não pelos apóstolos. Outros dizem que foi Lucas que escreveu esta carta, alguns acreditam que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, chegaram a cogitar a possibilidade de Priscila e Áquila também terem escrito a carta, e agora, recentemente, alguns séculos atrás, há uns 2 séculos atrás, cogitaram a possibilidade de até Maria, mãe de Jesus, ter escrito esta carta. Mas, fato é que essa carta ela foi escrita por homem, não foi escrita por uma mulher por causa dos pronomes que ele utiliza. E todos eles são masculinos. Então, não foi uma mulher, foi provavelmente um homem, não se sabe. Paulo, Apolo, Lucas, Barnabé e por aí vai. O próximo ponto é a questão da data da carta. Algumas pessoas acreditam que essa carta deve ter sido escrita depois do ano 95, por causa do seu conteúdo profundo teológico, mas uma boa parte, e a parte que eu acredito, que essa carta ela foi escrita antes do ano 70. Por que antes do ano 70? Porque você vai perceber ao longo das exposições que nesta carta você vai encontrar detalhes sobre o templo de Salomão, o templo de Israel, construído por Herodes, é claro. Você vai encontrar alusões aos sacrifícios feitos no templo, aos cultos realizados no templo, e isso é importante porque o templo, antes do ano 70, ainda estava de pé. Se tivesse sido depois do ano 70, provavelmente ele não faria alusão ao templo, porque o templo foi destruído no ano 70. Então, provavelmente, essa carta, mais que certo que essa carta tenha sido escrita no ano 70 mesmo, com o templo ainda de pé. Outro detalhe importante desta carta, e esse aqui, acredito que seja um dos detalhes mais importantes dessa carta. Esta carta, ela não foi escrita para os gentios. Ela não foi escrita para as pessoas que, por exemplo, moravam na cidade de Éfeso e se converteram ao cristianismo. Moravam na cidade de Corinto e se converteram ao cristianismo. Não. Essa carta ela foi escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. E você vai perceber isso por causa do conteúdo teológico do Antigo Testamento. Ele vai falar das alianças, ele vai falar de Moisés, ele vai falar dos profetas, vai falar de anjos, vai falar de Melquisedeque. Então, ele vai falar de uma série de coisas relacionadas diretamente ao judaísmo. Então, o propósito dele é se dirigir a um secto, a um público-alvo, a um povo específico. Por isso que ele vai usar todas essas expressões teológicas judaicas. Não faria sentido nenhum ele escrever esta carta para os gentios, usando todas essas terminologias, porque os gentios não iriam compreender nada. O gentio não entende o que é aliança, o gentio não entende o que são os profetas, ele não entende o que é o templo, o que é o culto, o que é o sacrifício, o que é o sacerdote, quem é Arão, ele não entende nada sobre isso. Então não faria sentido nenhum ele escrever isso para os gentios, mesmo que, ainda que, para a igreja dos gentios, como nós conseguimos extrair muita aplicação para a nossa vida. O público-alvo do autor desta carta é os judeus cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo, não aquele povo pagão que se converte ao cristianismo, não. O propósito dessa carta ainda é um debate no meio teológico, mas eu acredito que depois dessa introdução e também das exposições, isso vai ficar muito claro para a igreja. Alguns acreditam que o propósito dessa carta ter sido escrita era porque a igreja ela estava passando por um momento de letargia, a igreja estava desanimada, a igreja estava sem motivação, a igreja estava cansada. Alguns dizem que era por causa da perseguição,
outros dizem que era por causa da demora, da parousia, da volta do Senhor Jesus. Alguns estavam esperando Jesus voltar, porque naquele tempo, lá no primeiro século, aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas acreditavam que Jesus poderia voltar naquele momento, naquele período. Eles tinham essa esperança muito viva dentro deles. Eu acredito que essa esperança ainda existe no coração de muitos cristãos e deve existir mesmo. Deve existir essa esperança da volta do Senhor Jesus. Mas eles acreditavam que Jesus voltaria naquele momento, naquele período deles. Eles estavam o tempo todo esperando Jesus, olhando para o céu. Mas o tempo foi passando e Jesus não voltava, não acontecia parousia. E por causa disso eles foram desanimando, Jesus não volta, Jesus não vem, e foram se acomodando, e por aí vai. Então, algumas pessoas acreditam que essa carta tem o intuito de resolver o problema da letargia. Outros acreditam que essa carta ela foi escrita para resolver o problema da perseguição, para confortar os cristãos, os judeus cristãos, principalmente da cidade da Itália, da cidade de Roma, a permanecerem firmes, porque a perseguição era muito grande. Então, alguns defendem que essa carta foi escrita para confortar os judeus cristãos e fazer com que eles se mantivessem firmes, porque eles estavam sendo muito perseguidos. Mas essa posição também não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque houve um período ali entre o ano 60 e o ano 70 que os cristãos realmente foram muito perseguidos por Nero. Mas não eram só os cristãos que eram perseguidos. Os judeus também eram perseguidos. Tanto é que o Tito Vespasiano, no ano 70, invade com as suas tropas em Jerusalém e destrói o templo dos judeus. Então, além dos judeus serem perseguidos, os cristãos também eram perseguidos. E parece que alguns teólogos dizem que havia nesse momento, ali no primeiro século, entre o ano 60 e o ano 70, uma dispersão muito grande de cristãos para o judaísmo. O judeu se convertia ao cristianismo, mas por causa da perseguição que era intensa, ele pensava, vou voltar para o judaísmo, porque no judaísmo eu não serei perseguido. Mas isso cai por terra, porque tanto o judeu como os judeus que se convertiam ao cristianismo também sofriam perseguições. Então, se declarar judeu era assumir que vai ser perseguido. Se declarar cristão, mesmo sendo judeu, também era assumir o risco de ser perseguido e também morto. Então, subentende-se que esta carta não tem o propósito, ou não foi escrita porque cristãos que estavam sendo perseguidos estavam tentando voltar para o judaísmo. Não é esse o propósito. E um outro propósito que alguns teólogos defendem é que essa carta foi escrita porque estava acontecendo ali em Roma, entre os judeus que se convertiam, interesses religiosos. E como seriam esses interesses religiosos? Pensa no seguinte, se você já estudou comigo o Antigo Testamento, já leu o Antigo Testamento, já ouviu pregações sobre o Antigo Testamento, você vai perceber que o culto judaico, ele era cheio de elementos místicos, ele era cheio de objetos de contato, haviam rituais que duravam dias, era uma coisa assim, como se fosse uma das maravilhas do mundo, porque era uma coisa muito rica, muito bela, era ouro espalhado, era mármore de primeira linha, prata, o templo era uma coisa majestosa, os sacerdotes, todos eles arrumados, com a mitra na sua cabeça, com uma placa de ouro, um éfode no peito com pedras preciosas, toda aquela ritualística do culto, os 12 pães na mesa, o menorá que deveria ficar aceso o tempo todo, o altar do incenso, a pia de cobre, o altar do sacrifício, onde o fogo não se apagava, eles tinham que colocar ali sacrifícios diários para oferecer a Deus. Era um culto muito religioso, muito sofisticado, cheio de detalhes. E aí você imagina, uma pessoa que está acostumada com esse tipo de culto,
ela sai deste tipo de culto e começa a ir para um culto onde a única coisa que existe é oração e leitura da palavra. O contraste é gigantesco, de um culto muito sofisticado para um culto muito simplório. Então, imagina o baque, ou o contraste na conversão de um judeu ao cristianismo. Então, parece que a ideia do autor aos Hebreus é exatamente essa. Olhar para esses leitores, para esses judeus que se converteram ao cristianismo, e dizer assim, preste atenção, não vale a pena você retornar a este culto todo sofisticado, cheio de detalhes, cheio de ritualística, cheio de objetos. Não vale a pena, sabe por quê? Porque toda essa ritualística, todo esse processo de culto, tudo isso que envolve o culto judaico era só sombra do que haveria de vir. Porque quando você olha para Jesus, você encontra tudo isso. O culto apontava para Jesus. As leis apontavam para Jesus. A mensagem dos profetas apontavam para Jesus. As alianças apontavam para Jesus. O templo apontava para Jesus. Moisés apontava para Jesus. Arão também apontava para Jesus. Tudo que envolvia o culto judaico só tinha um objetivo: apontar para Cristo. Então não vale a pena vocês abandonarem a religião cristã e retornarem a essa ritualística judaica. Porque se vocês fizerem isso, vocês estarão negando a Jesus. Então não retornem. Então a ideia, ou uma boa parte dos teólogos acreditam que o propósito dessa carta era para resolver exatamente esse problema de interesse religioso. Imagina só. Diogo vai falar sobre isso no Reforma Jovem, sobre essas artes seculares no culto. Imagina você, vou trazer isso para os dias de hoje, ainda que eu não tivesse a intenção de fazer uma aplicação, eu vou aplicar esse ponto aqui. Imagina você que está você é de um culto neopentecostal ou de uma igreja dessas daí, coach, sei lá, clean. Nessas igrejas tem dança, tem um monte de símbolos judaicos, um monte de evento, é propósito disso, propósito daquilo. É uma igreja hiperativa. Toda semana tem atividade. E cada culto é um culto diferente. Cada culto tem uma novidade. É azeite que é jogado, é consagração que é feita, não sei o que para o pastor, mas não sei o que lá para os obreiros. É uma bagunça total. É oportunidade para um, oportunidade. Vai cantar o grupo da fulana, vai cantar o grupo do ciclano, vai cantar. Sabe esse culto todo movimentado? Aí quando começa a bater o pandeiro e tocar os violões, e aquela bagunça toda, e começa o povo girar e rodar, mexe com a emoção do povo, aquelas músicas que fazem você chorar. Aí, de repente, você que viveu durante anos nesse tipo de culto, você sai dessa igreja, aí você vem numa igreja como a nossa. Aí você chega aqui, não tem dança. Cadê a Natália? Parou de dançar no culto. Não tem dança. O pastor não chama as pessoas na frente para fazer aquela oração forte. Não tem aquele movimento, aquele vulco-vulco dentro da igreja. Não tem. É um culto, para alguns, frio. É um culto sem graça. A gente senta, ouve o que o pastor vai falar, pô, legal o que ele falou, e depois vai embora. É só isso. Você entende o confronto que há? A pessoa não fica. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem para mim, poxa, eu tenho tanta saudade daquele movimento do Pentecoste, daquela coisa, daquela... Aí eu falei, eu não sinto falta nenhuma. É basicamente o que está acontecendo aqui. E por causa disso, e isso já aconteceu aqui na nossa igreja, pessoas que vieram da Assembleia, de igrejas como comunidades,
congregações vieram para cá, não se adaptaram a um estilo de culto que olha somente para Cristo e que se preocupa única e exclusivamente com lucidez, entendimento, clareza naquilo que se expõe na igreja. Não se acostumaram com isso e disseram, vou retornar. Porque para elas é mais vantajoso, porque para elas é bom, mexe com a sua emoção, mexe com o seu ego. Lá o pastor vai dizer para ela que ela pode, que ela consegue, que ela é vitoriosa, que ela vence, que ela vai conseguir. Aqui não, aqui ela chega e o pastor diz, feliz ano novo para vocês. Que Deus o coloque em muitas provações, que Deus levante muitos obstáculos na sua vida, e que você seja diariamente confrontado pela palavra, e que você se sinta mal depois da pregação da palavra, e que você enfrente as perseguições até a morte, que 2024 seja um ano de muitas perseguições para você. A pessoa diz, que é isso, está louco, eu não vou ficar nessa igreja, eu vou embora. Porque ela não está acostumada, não é isso que ela quer. É exatamente o que está acontecendo aqui em Roma, na Itália, onde os cristãos judeus, ou judeus que se converteram ao cristianismo, estão vivendo. Judeus e cristãos são perseguidos. Não é somente letargia, frieza espiritual, não é. A questão aqui é, os judeus que se converteram ao cristianismo, por causa dessa simplicidade dos cultos cristãos, eles estão querendo retornar ao judaísmo, porque o judaísmo é mais sofisticado. Só que o autor está deixando claro em todo o texto, em toda a carta, o seguinte, se vocês retornarem ao judaísmo, às práticas judaicas, vocês estão abandonando Jesus. Se vocês negarem a Jesus, vocês estão abandonando o próprio Deus. Essa é a ideia do autor aqui. E entenda uma coisa, naquela época, ali até o ano 70, ainda não existia essa ideia de cristãos, um povo cristão. Não. Ainda naquela época, Franklin Ferreira fala sobre isso, ainda naquela época, a ideia que se tinha é que os judeus que se convertiam ao cristianismo era só mais um ramo do judaísmo. Por exemplo, existia o judaísmo rabínico, por exemplo. Existia o judaísmo de Filo, que era um judaísmo mais ligado à filosofia. Existiam os judeus que se identificavam muito com a filosofia grega, que eram os helenistas, eles também misturavam as coisas. Então, assim, judeu cristão era só mais um grupo, mais um secto que havia aparecido. Ainda não tinha essa separação dos cristãos como nós temos hoje. Hoje a gente encontra cristãos, encontra judeu. Mas naquela época não. Eram judeus que se convertiam ao cristianismo e que, por causa dessa diferença entre o culto cristão e um culto judaico, eles estavam tentados a retornar ao judaísmo. E o autor da carta vai dizer, não façam isso. Não façam isso, e ele vai explicar o porquê que eles não devem fazer isso. E aqui eu entro nos pontos, nos 8 pontos que ele vai tratar nessa carta. Eu vou tentar aqui, em 30 minutos, falar de toda a carta de maneira resumida. De todos os 13 capítulos, de maneira resumida, para você compreender de maneira mais clara. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai ensinar que Jesus, o Jesus dos cristãos, ele precisa ser seguido. Por quê? Porque ele é maior do que os profetas. E no versículo 1 ele diz, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele vai dizer assim, Jesus, aqui no capítulo 1 e 2, ele vai dizer, Jesus, ele é maior do que os profetas. A mensagem que Jesus traz, ela tem mais autoridade do que a mensagem que os profetas trouxeram.
Então ele vai colocar Jesus não em pé de igualdade com os profetas, como alguns fazem. Ele vai dizer assim, não, Jesus é maior do que Jeremias, Jesus é maior do que Isaías, Jesus é maior do que João Batista, Jesus é maior do que todos eles. Perceba uma coisa, os profetas, para os judeus, eles eram homens, eram consagrados, eram vistos como homens santos, homens de Deus. E a mensagem que esses profetas haviam trazido para eles, para o povo de Israel, era uma mensagem vinda direta de Deus. Então eles davam muito valor à mensagem que os profetas haviam trazido. Só que o autor aos Hebreus está dizendo assim, vocês levam em conta as mensagens dos profetas? Entendem que ela tem autoridade de Deus? Sim. Então entenda, a mensagem que Jesus traz é muito maior do que a mensagem dos profetas. Jesus tem muito mais autoridade do que qualquer profeta do Antigo Testamento. Então, se você nega Jesus, você está negando os profetas. Você diz que crê na mensagem dos profetas. Então, se você nega Jesus, você está negando os profetas. Preste atenção aqui. Vou repetir um detalhe importante. A mensagem desta carta não é para gentios. A mensagem desta carta é para judeus que se converteram ao cristianismo. Algumas pessoas tendem a acreditar ou até mesmo ensinar que o judaísmo ou o cristianismo agora substituiu o judaísmo. Não é isso, entenda. Sabe um quebra-cabeça? O Novo Testamento, a vinda de Jesus, a obra de Jesus e aquilo que Jesus conquistou na cruz é um encaixe daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. É como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Então, uma está associada à outra. Além dele dizer que a mensagem de Jesus, ela tem mais autoridade e é superior aos profetas, ele também vai dizer no capítulo 1 e 2, que a mensagem do Senhor Jesus, a revelação de Jesus, ela é superior à revelação dos anjos. Se você está estudando angelologia com o Diogo aqui na terça-feira, o Diogo já explicou para vocês que uma das características do anjo, na verdade a palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem, uma revelação. Você aprendeu isso nas terças-feiras aqui com ele. E uma das características do anjo é essa. Então o autor vai dizer para eles o seguinte, vocês creem que os anjos, ele está fazendo uma alusão à revelação dada a Moisés por intermédio dos anjos, da lei, lá em Êxodo, ele vai dizer assim, Jesus não é só maior do que os profetas, e a mensagem dele não é superior somente à mensagem dos profetas. A mensagem de Jesus, ela é superior à revelação de Jesus, é superior à revelação dos anjos. Por quê? Os anjos, eles foram só mensageiros e foram criaturas criadas. Jesus não. Jesus, ele traz a revelação completa de Deus e ele é a expressa imagem de Deus. E ele não é criado, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, é a revelação da imagem de Deus. Se os anjos trouxeram a revelação da vontade de Deus, Cristo, quando vem como mensageiro, ele vem para transmitir e mostrar a imagem do próprio Deus. Por isso que quando eu olho para Jesus, eu posso enxergar em Jesus o próprio Deus. E se eu rejeito Jesus, eu estou rejeitando Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, se eu creio em Deus, mas não creio em Jesus, eu sou idólatra. Se eu digo crer no Espírito Santo, mas rejeito Jesus, eu sou idólatra. Agora, se eu creio em Jesus Cristo, eu estou imediatamente dizendo que eu creio em Deus e que eu creio no Espírito Santo. Então, a ideia do autor é, Jesus é maior do que os profetas, porque ele é a revelação dos profetas. Jesus é maior do que os anjos, porque enquanto os anjos vieram trazer uma mensagem de Deus, Cristo veio revelar o próprio Deus. Ainda no capítulo, nesse primeiro ponto, no capítulo 2, ele também vai falar que Jesus ele é maior do que Moisés. Lembrem-se, Moisés, quando estava na península do Sinai com o povo hebreu, ele vai para o monte, o povo fica lá embaixo, no sopé do monte, Moisés sobe para falar com Deus,
e Deus entrega na mão de Moisés as ordenanças para que Moisés leve para o povo. Ou seja, Moisés, ele intermediou o relacionamento ou a vontade de Deus com o homem. Então Moisés é aquele que intermedia o relacionamento de Deus com o homem. E quando ele diz Jesus é superior a Moisés, ele está dizendo assim, agora, quem faz esse papel de intermediar o relacionamento não é mais Moisés, agora é o Senhor Jesus. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter relacionamento com Deus, se você quer descobrir a vontade de Deus e aprender como fazer a vontade de Deus, só por meio de Jesus Cristo. Então ele olha para os judeus que se converteram ao cristianismo e diz, se vocês rejeitarem Jesus, vocês rejeitam os profetas. Se vocês rejeitarem Jesus, vocês rejeitam as revelações que foram entregues por intermédio do anjo. Se vocês rejeitarem Jesus, vocês estão também rejeitando Moisés. E se você rejeitar tudo isso, vocês estão rejeitando o judaísmo. Olha que loucura. Por isso que eu disse, a carta foi escrita para judeus. Pastor, você está dizendo que o cristão odierno, ele precisa cumprir as práticas judaicas? Não. Não. A carta foi escrita para judeus. É comum para o judeu guardar o sábado? Sim, não há problema nenhum guardar o sábado, ainda que a revelação do sábado seja Jesus. Não vai adiantar de nada ele guardar ou não guardar. Não vai adiantar de nada. O segundo ponto, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4, o autor vai falar da permanência das promessas de descanso escatológicas feitas a Israel. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que, através de Davi, Deus havia prometido para o povo de Israel que haveria um descanso, ou melhor, Davi falou desse descanso, mas antes de Davi, Josué também falou desse descanso. Eles acreditavam que quando chegassem na terra prometida, lembra que eles saíram do Egito, Moisés, caminharam pelo deserto para chegar na terra de Canaã, terra prometida. E Deus disse que naquela terra ali haveria de dar descanso para o povo. Então eles chegam na terra e o descanso veio? Sim ou não? Não. O descanso não veio. Mais um pouco à frente, quem vai falar também desse descanso é Davi, por isso que ele vai citar Davi aqui. Mais um pouco à frente, Davi vai falar desse descanso. E o autor está lembrando para eles o seguinte, olha, ainda que Davi tenha falado, ainda que Josué, que no hebraico tem um nome bem parecido ou idêntico ao de Jesus, Jesus é grego, né? Mas Yeshua ou Yehoshua é a mesma raiz de Josué. Aquele que traz o descanso, Josué é aquele que conduziu o povo até a terra prometida, aquele que dá o descanso, é um detalhe interessante, a gente vai falar sobre ele mais à frente. Mas eles acreditavam que Josué tinha dado descanso para eles quando eles chegaram na terra prometida. Só que o autor aos Hebreus vai falar assim, mas se Josué tivesse dado descanso para vocês, Davi, que veio bem alguns anos depois, como ele falaria ainda que haveria ainda um descanso a vir? Então esse descanso para o povo de Israel, esse descanso escatológico, ele ainda não se cumpriu. Esse descanso, ele se cumpre em Jesus. Jesus é o Shabat, Jesus é o descanso. É em Jesus que encontramos descanso. E então, se eu rejeito Jesus, eu estou rejeitando aquele descanso profético que foi descrito no Antigo Testamento por Josué e também por Davi. Então, o autor está dizendo para eles, olhem para Jesus, somente para Ele, porque nele você vai encontrar todas as promessas. Esse primeiro ponto, você vai perceber que ele vai fazer um midrash do Salmo 2, ele vai fazer, eu vou usar o termo exegese para ficar mais fácil para vocês. Ele vai fazer uma exposição, uma exegese do Salmo 2, do Salmo 45, do Salmo 110. Ele vai pegar uma série de textos do Antigo Testamento para fazer com que o autor ou o leitor compreenda a sua intenção e o propósito dessa carta. Terceiro ponto, que está entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Ele vai falar da posição exaltada de Jesus
e coloca como um sacerdote superior por causa da sua ressurreição. Preste atenção aqui, que isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Vou beber uma água. Preste atenção. Se você já leu, já estudou sobre isso, você vai lembrar que no templo havia um ritual que era feito pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele entrava no santuário e ele entrava no templo e fazia sacrifícios anualmente. E todos esses sacrifícios, pedindo perdão a Deus pelos pecados, pedindo para que Deus perdoasse o pecado do povo e também da sua própria família, o sacerdote fazia isso, da sua própria vida. Ele fazia uma série de sacrifícios que deveriam ser repetidos, ano após ano. Todos os anos deveria ser feito um novo sacrifício, todos os anos, repetido e repetido e repetidas vezes. E o autor está dizendo assim, que Jesus, ele é um sumo sacerdote tão superior ao sacerdote dessa antiga aliança, que ele entrou no templo uma única vez e com um único sacrifício resolveu o problema não só de um povo, mas de toda a humanidade. E é claro, quando eu digo toda a humanidade, eu não estou sendo universalista não, tá? Por favor. Ele resolveu o problema do seu povo, vou mudar a expressão, com um único sacrifício. Isso deixa claro que não há mais necessidade de ficar fazendo sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios, um atrás do outro. Não, o sacrifício que deveria ser feito já foi feito pelo Senhor Jesus e por causa disso, ele tem um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. Arão era a linhagem que deveria cuidar do templo e também dos sacrifícios. Então, o sacerdócio do Senhor Jesus, ele é superior ao sacerdócio de Arão. Por quê? Porque agora, ele não oferece sacrifício só no santuário físico. Ele oferece sacrifício num santuário celestial, num santuário superior. Vale lembrar que o santuário que foi construído aqui na terra é só uma réplica do santuário do céu, do santuário do próprio Deus. E o que Jesus fez foi entrar no santuário celestial, oferecer um sacrifício mais excelente do que qualquer outro sacrifício feito aqui na terra, e por ele ter ressuscitado, agora ele é um sacerdote pleno. Ele é um sacerdote que pode ministrar tanto no céu como na terra. Por isso que ele é maior do que o sacerdote do sacerdócio Arão, do sacerdócio de Arão. Isso tudo ele vai expor entre o capítulo 5 e o capítulo 7. E ele vai voltar neste capítulo, no Salmo 10, principalmente no versículo 4, para expor esse texto. E vai falar também de uma figura muito misteriosa. Talvez você já deve ter lido sobre ela. No capítulo, principalmente no capítulo 7. Ele vai falar sobre a figura de Melquisedeque. A gente vai falar sobre ele na exposição, mas parece, lendo o texto, que ele está fazendo a midrasha, a exposição desse texto, falando sobre esse Melquisedeque, esse sacerdote Melquisedeque, sem fins de dia, sem início de dia, sem pai, sem mãe. E ele, parece que no texto, ele entende que os leitores da carta que ele está escrevendo não vão compreender com muita clareza, porque é um tema extremamente complicado, é um tema extremamente difícil. Aí ele dá uma pausa, para de falar de Melquisedeque e vai fazer uma exortação. E que exortação é essa? Ele vai dizer, olha, mais uma vez ele vai retornar ao ponto. Não abandonem Jesus por nada. Ainda que pareça mais sofisticado aquele culto, ainda que pareça mais espiritual, ainda que pareça mais benéfico, mais vantajoso para vocês retornarem ao judaísmo por causa da sofisticação dos cultos, não retornem, porque se vocês retornarem, vocês estarão negando a Jesus. Irmãos, preste atenção, ainda que ele não esteja escrevendo para gentios, a gente pode tomar isso como aplicação. Tudo que nós, seja gentio, seja judeu, seja grego, seja romano, não importa. Tudo que nós precisamos é de Jesus.
Qualquer coisa, qualquer adendo no culto que não aponte para Jesus, não faz sentido nenhum desejar. Não faz sentido nenhum querer participar. Não, ainda que o culto pareça monótono, um culto onde você vem, ora, lê a palavra, canta e vai embora, é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que você olhe para Ele no louvor, Ele quer que você olhe para Ele na oração, Ele quer que você olhe para Ele na exposição da palavra. Do que mais você precisa? Além do Senhor Jesus, do que mais você precisa, além de sentar na cadeira e ouvir Deus falar com você através da palavra? Para que voltar ao judaísmo? Para que voltar e procurar lugares onde vão alimentar o seu ego, onde vão mexer com as suas emoções, onde vão fazer você se sentir bem? Para quê? O que você precisa é sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te dar direção, é a palavra de Deus que vai te alimentar, é ela que vai te fortalecer, é ela que vai te colocar de pé, é ela que vai abrir o seu entendimento para quem você é diante de Deus e fazer você entender de quem você precisa. Tem culto aí que você vai que é cheio de mise-en-scène, vou usar a palavra. Cheio de mise-en-scène, cheio de artifícios, artimanhas, tudo para mexer com você. E você, como não consegue, a pessoa como não consegue se contentar só com esse alimento sólido que é a palavra de Deus, ela precisa de algo. Eu quero algo mais. Não, está muito monótono, eu quero de algo mais. Eu quero avivamento. Como se avivamento fosse bagunça. Como se avivamento fosse movimento na igreja. Não. O avivamento passa pelo arrependimento. Só que para haver arrependimento, precisa haver conhecimento da verdade. Como é que eu vou me arrepender de um pecado que eu nem sei que é pecado? E eu só sei o que é pecado quando eu olho para as Escrituras. Aí sim eu vou lá e me rendo aos pés do Senhor Jesus e sou alimentado por Ele. Aí existe sim avivamento. Não é movimento. Às vezes a pessoa vai num culto e você pergunta, e aí como foi o culto? Foi forte. Mas foi o quê? O que foi pregado? Não sei. Só sei que foi assim. Ainda no capítulo 8, ou melhor, ainda entre o capítulo 5 e o capítulo 7, o autor vai falar do santuário celestial. O santuário celestial na verdade, o santuário terrestre é uma réplica do santuário celestial, onde o sumo sacerdote entrava para fazer todos os seus sacrifícios, apresentar sacrifícios a Deus. Era o lugar onde o homem entrava para se relacionar com Deus. E ele vai dizer que Jesus é maior do que o templo, é maior do que o tabernáculo. Ele, de fato, é o tabernáculo celestial. Porque quando nós entramos em Jesus e Ele entra em nós, e aí sim acontece o verdadeiro culto a Deus. Não há possibilidade de haver culto a Deus sem que se fale de Jesus. Não há. Antes de conhecer Jesus, eu sabia muito bem quem era Moisés, quem era Isaías, Jeremias, eu só ouvia falar desses caras. Eu ia para o culto numa igreja pentecostal, e eu só ouvia falar de Gideões, de Gideão, né? Eu falo dos Gideões, eu lembrei de Gideão. De Gideão. Eu ouvia falar de Elias, de Eliseu, que foi carregado numa carruagem, não no redemoinho, ele foi na carruagem. Abraão, principalmente Abraão, Isaac, Jacó, eu ouvia falar desses homens todos, mas eu não sabia quem era Jesus, porque nunca me foi apresentado. E quando falavam de Jesus, era de uma maneira muito rasa, muito superficial. Obrigado, formado na Grécia. Muito superficial. E como é que eu vou entender o que eu recebi, se eu não conhecer quem foi que me deu aquilo que eu recebi? Então, preciso saber quem é Jesus, para oferecer culto, de fato, a Deus, só por intermédio de Jesus. Por isso que ele é superior ao santuário onde era prestado culto aqui entre os judeus. E o autor está dizendo, o templo é lindo,
suntuoso, uma das 7 maravilhas do mundo. Mas esse templo aí, diante de Jesus, não é nada. E se você abandonar Jesus, você abandona todo o culto a Deus. Você abandona completamente o culto a Deus. Já estou caminhando para o fim, tá? O 5º ponto, ele vai falar, ali no capítulo 8 também, sobre a nova aliança. Sabe aquela nova aliança lá de Jeremias? Aquela aliança que Deus havia dito que faria com o seu povo. Essa aliança, ela se cumpre em Jesus. O judeu, ele esperava com toda a sua força, com todo o seu coração, ele orava dia após dia, para que a aliança que Deus havia feito para o povo, de restaurar o povo, de colocar o povo em um patamar elevado, ela se cumprisse. Tanto é que no Novo Testamento, algumas pessoas olhavam para Jesus e não entendiam o seu ministério. Achavam que Jesus, que o Messias, né, no caso Jesus, viria para tirar o povo judeu da opressão romana. E essa nova aliança, ela se cumpriria com a vinda do Messias, restaurando o povo de Israel, colocando o povo de Israel em um patamar elevado acima de todas as nações, colocando ela como autoridade sobre todas as outras nações, e o Messias como seu rei, porque havia a promessa do rei prometido. Então eles esperavam essa aliança. Só que quando Jesus veio, muitos judeus rejeitaram, porque essa aliança ela só seria concluída com Jesus, porque essa aliança ela não seria feita em tábuas de pedra, ela seria feita aqui, ó, no coração, a circuncisão no coração. Só que eles olhavam para Jesus e não entendiam, porque assim, como um rei que vai vir para a nova aliança, para concluir a nova aliança, ele morre na cruz. Ele não pode ser o nosso Messias que vai concluir a aliança, ele não pode, ele morreu. Então como isso se dá? Só que o que eles não entendiam é que essa aliança não era só uma aliança terrena, era uma aliança espiritual e eterna, era uma aliança cósmica, que estava abrangendo todas as pessoas no mundo, o reino celestial também. Por isso rejeitaram Jesus. Então, o autor está dizendo, se vocês rejeitarem a Jesus, vocês estão rejeitando todas as promessas que foram feitas aos judeus. Vocês estão rejeitando toda aquela esperança que Israel alimentava ano após ano com a chegada do Messias. Vocês estão rejeitando. Então, abracem Jesus, continuem com Jesus, não larguem Jesus de maneira nenhuma, porque se vocês abandonarem Jesus, vocês estão abandonando a aliança que Deus fez com o povo de Israel. O 6º ponto, entre o capítulo 9 e o capítulo 10, ele vai retomar a ideia do sacrifício perpétuo de Jesus. O autor de Hebreus mostra que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, ela proporciona uma forma de expiação mais elevada. O que ele vai fazer aqui é uma alusão ao Yom Kippur. Vocês já ouviram falar do Yom Kippur? O Yom Kippur era o dia do perdão, era o dia da expiação, era o dia em que o sumo sacerdote pegava um cordeiro sem mácula, sem defeito, levava esse cordeiro, olha como isso é espetacular. Olha todo o processo. Ele pegava o cordeiro, fazia aquela ritualística da oração, depois ele degolava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, o sangue era derramado no altar, ele pegava um pedaço de madeira e colocava uma esponja, que eles chamavam de sopo, que era uma planta, que era como uma esponja, pegava essa madeira, ele molhava nesse sangue desse cordeiro, levantava, isso é lindo, porque quando ele levanta as mãos, o sangue que está na esponja, ele escorre no madeiro, naquela madeira que está na sua mão, e aquele sangue, ele espargia sobre o povo, como se ele estivesse dizendo, Deus está perdoando o pecado do seu povo, porque o sacrifício, o cordeiro foi imolado. E não pode haver perdão de pecados sem derramamento de sangue.
Depois ele pegava esse mesmo sangue, entrava no Santo dos Santos e jogava esse sangue em cima da tampa da arca, do propiciatório, para Deus se mostrar propício para o povo. Ele está dizendo aqui, entre os capítulos 9 e 10, que Jesus, ele é o sacrifício perfeito de expiação. Ele é o Yom Kippur. Nele encontramos o perdão total, o perdão completo. Não precisa ficar sacrificando mais, porque um sacrifício foi suficiente. Um sacrifício só. Eu lembro que uma vez eu perguntei na Escola de Silêncio e também coloquei nas minhas redes sociais. Eu coloquei assim, qual é o maior problema do homem? Já falei isso aqui na igreja também. Qual é o maior problema do homem, do ser humano? Aí algumas pessoas colocaram assim, é a falsidade, é a mentira, é a hipocrisia, é eu não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, o maior problema do homem é o pecado. Tudo isso é resultado do pecado, mentira, hipocrisia, falsidade, tudo isso são os ramos que brotam do pecado. E como resolver o maior problema do homem? O pecado. O homem não consegue fazer. Por isso que alguém eterno teve que se fazer homem para se sacrificar, e esse efeito do seu sacrifício se torna eterno. Por isso que quando a gente diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele está dizendo, pelos pecados que cometemos no passado, pelos pecados que cometemos hoje no presente e pelos pecados que vamos cometer no futuro. Por isso que o sacrifício dele é eterno. Isso não dá liberdade de você sair pecando dizendo assim, não, já está perdoado. Não é isso que a gente ensina, não. O que o autor está dizendo é que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que eu e você cometamos. Ele está dizendo para esse povo lá, dizendo, olha, Jesus é o sacrifício do Yom Kippur. Não precisa mais anualmente ficar sacrificando, ele é o sacrifício. Nele você encontra o perdão dos seus pecados, de todos os seus pecados. Então pode confiar no sacrifício de Jesus, não abandona, porque se você abandonar Jesus, sabe o que você está fazendo? Você está abandonando aquele que pode perdoar o seu pecado e resolver o seu problema. Essa é a ideia. Do capítulo, o 7º ponto, ele retorna a falar da esperança de Israel e ensinar que essa nova aliança, ela já se inaugurou, só que ela ainda não se cumpriu de maneira plena. É aquilo que a gente costuma chamar de o já, mas ainda não. Nós já estamos na aliança. Nós já fazemos parte dessa aliança, mas essa aliança ainda não se concretizou plenamente. E por isso ele vai fazer um midrash de Abacuque 2,4. O que diz em Abacuque 2,4? Quem lembra? O justo viverá da fé. Então ele vai dizer, essa aliança, você precisa ter fé nela. Você precisa depositar toda a sua esperança nela. Porque sem fé, como eu vou entender e receber as promessas de Deus? Como que eu vou sustentar a minha vida sem uma esperança? Igreja, ouça-me, por favor. Já estou terminando. Ouça-me. Qual é a esperança que o mundo tem? O mundo não tem esperança alguma. O mundo não tem esperança nenhuma. Nós não. É por isso que eles se desesperam quando perdem os seus bens. É por isso que eles se desesperam quando perdem um filho, quando perdem casa, carro. É por isso que eles se desesperam quando alguém morre. O cristão, aquele que crê em Deus, não. Aquele que crê em Deus tem uma esperança. Que esperança é essa? A esperança de que ainda que a gente perca tudo que tem aqui nesse plano, nós ainda temos o maior tesouro de todos, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Jesus. O cristão, seja judeu cristão ou gentil cristão, ele entende que ainda que ele feche os olhos aqui nesse plano, quando ele abrir os olhos, ele vai enxergar na sua frente o rosto do seu Senhor e do seu Salvador.
Essa é a nossa esperança, por isso que a gente não se desespera. Por isso que o cristão não fica ansioso, desesperado com o dia de amanhã. Por isso que o cristão deposita toda a sua confiança em Jesus, porque ele sabe que em Jesus ele recebeu tudo o que ele precisava e tudo que ele precisa ele encontra nele. Tudo. E para eu finalizar, o 8º ponto, do capítulo 12 ao capítulo 13, ele vai retornar a uma exortação que ele já havia começado lá no capítulo 3 e 4, que ele vai fazer uma associação entre aquela geração, a geração daqueles judeus que se converteram ao cristianismo, com a geração do povo israelita. E você vai lembrar que quando o povo saiu do deserto, o que o povo fez? Quando chegou no deserto e começou a faltar comida. Você lembra o que o povo fez? O povo murmurou, e não só murmurou, o que é pior. O povo pensou em voltar para o Egito. O povo parou e olhou, poxa Moisés, você nos trouxe aqui nesse deserto para que a gente morresse de fome aqui? Seria melhor permanecer no Egito. Porque lá a gente tinha pão, a gente tinha cebola, a gente tinha pepino, a gente tinha carne na panela, a gente tinha tudo que comer. Mas eram escravos. Mas eram tapete na sala do trono de Faraó. Eram dependentes de Faraó. Comiam quando o Faraó determinava, dormiam quando o Faraó determinava e viviam da maneira que o Faraó determinava. Eram escravos. Aí agora que encontraram o caminho, a libertação de todos os males da sua vida, eles olham e falam assim, não, mas aqui não está legal. Não está bom, eu achei que ia melhorar, mas parece que está pior. Poxa, Moisés, antes tivéssemos ficado lá. E o que o autor aos Hebreus está dizendo, fazendo essa identificação, essa comparação, é dizendo, não sejam como aquela geração do deserto, porque aquela geração do deserto morreu no deserto. Aquela geração foi uma geração ingrata, rejeitou a graça de Deus, se é que isso é possível. Rejeitou a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, e desejou voltar. Irmãos, entenda. Vou explicar para vocês uma última coisa antes de eu finalizar. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem todo mundo que entra nas portas da igreja conheceu o Senhor Jesus e foi alcançado pela graça. Como é que você percebe alguém que ainda não se converteu, ainda não foi alcançado pelo Senhor Jesus? Quando essa pessoa vem ao culto, ela ouve a palavra, se alegra, que legal, poxa, que palavra interessante. Mas quando começam as dificuldades, quando começam as privações e as provações, a primeira coisa que ela faz é voltar para o mundo, porque ela acha que no mundo é mais fácil. Quantas pessoas eu já não ouvi dizer, pastor, quando eu estava no mundo era tudo mais fácil. Depois que eu virei cristão, depois que eu fui para a igreja, e principalmente depois que eu me batizei, parece que a coisa ficou mais difícil. Mas quem foi que disse para você que seria fácil? Aí muitos, numa situação dessa, sabe o que fazem? É melhor voltar para lá. Melhor voltar lá para o Egito. E o que o autor está dizendo para essa geração que está ouvindo lá, e é claro que vale para nós também, ele está dizendo para esse povo, lá os judeus de Roma, da Itália, que se converteram ao cristianismo, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, você lembra do próprio povo de vocês, como eles andaram no deserto, como eles murmuraram, como eles sentiram um desejo de voltar para o Egito, como rejeitaram o favor de Deus? Não sejam como eles. Não rejeitem o favor de Deus. O Senhor Jesus é o favor de Deus para o homem. E quando você rejeita o Senhor Jesus, você está rejeitando o favor de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui para salvar você. Eu estou aqui para perdoar o seu pecado.
Eu enviei o meu único filho para perdoar o seu pecado, para resolver um problema que você não tem como resolver. Ainda que você dê todo o seu dinheiro para os pobres, ainda que você entregue a sua própria vida para salvar alguém, você nunca conseguiria alcançar o favor de Deus. Só há uma forma de você receber o favor de Deus, é olhando para Jesus e abraçando a cruz. E a exortação que ele faz para esse povo também é uma exortação que vale para a nossa geração. Se você rejeita Jesus, você rejeita a mensagem dos profetas, que profetizaram sobre Jesus. Se você rejeita Jesus, você rejeita a revelação que foi dada pelos anjos, que é a vontade de Deus. E se rejeitar Jesus, você rejeita o próprio Deus. Ele é o sacrifício, Ele é o templo, Ele é o sacerdote, Ele é o descanso. Ele é aquele que resolve todos os nossos problemas. E o maior de todos, o principal problema do nosso pecado. Só o sacrifício dele pode perdoar os nossos pecados e nos conduzir até a salvação e nos conduzir até Deus. Vamos ficar de pé. Ele diz para os judeus: